Pessoal, vamos começar aí a nossa live de hoje. Vamos esperar a galera entrar aí. Enquanto a gente não começa, enquanto o pessoal não chega, eu queria me apresentar. Eu sou o Charlie, eu sou formado em psicologia, estou me formando, né, esperando a minha colação de grau sair, mas tudo que eu podia fazer eu já fiz para me formar. E tá só faltando a colação de grau sair. Eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos e de Saúde Mental no CRP. Eu tô lá como membro convidado e, e sou formado também, tenho formação em psicopatologia contemporânea, que seria o estudo desses sentimentos, desses sofrimentos que estão aparecendo atualmente e recentemente na nossa sociedade, né? Quando a gente fala de sociedade contemporânea, a gente está falando da sociedade atual. Então eu estudo e gosto muito de estudar sobre essas questões relacionadas à tecnologia e todas essas influências na vida, né? No psicológico das pessoas. Então, né, dito isso, quando o pessoal aí vai chegando, no meu dia a dia eu sou uma pessoa geralmente muito comunicativa e brincalhona, assim e tal, né? Mas quando se trata de trabalho, geralmente eu tendo a ficar muito sério. Então eu estou me acostumando ainda com esse mundo, estou me acostumando ainda com essa divulgação das redes sociais, então eu espero ir mostrando um pouco mais desse meu lado com o tempo, né? O tema da live de hoje, né, para quem ainda não sabe, deixa eu ler aqui para não falar errado, né? O que fazer quando o planejamento dá errado? O que é que você faz quando seus planejamentos dão errado, né? Geralmente as pessoas ansiosas tendem muito a planejar demais as coisas, a querer fazer, a querer pensar nesse futuro distante, né? E tendem a planejar demais, e na hora da execução ou na hora da coisa realmente acontecer, muitas vezes não acontece, né? Quem não já passou por isso, né? E como é que vocês se sentem? O que é que vocês fazem quando o planejamento dá errado? Comenta aqui para eu saber o que é que vocês fazem. E assim, quando a gente fala do período da pandemia, né? A gente tende a gente percebe o quanto que a pandemia e esse processo de isolamento social acabou mudando com os nossos planos, né? Se a gente pensar por essa realidade, quantas e quantas pessoas não tiveram planos aí adiados ou excluídos por conta da pandemia? Inclusive, comenta aqui embaixo qual foi o plano que você teve que adiar, né? Por conta da pandemia, né? Então, assim, se a gente pudesse... Eu estava assistindo uma aula ontem e o professor comentou assim, que esse período de isolamento social, ele inviabilizou alguns processos, né? Alguns planejamentos, alguns planos. E aí o pessoal comentou no chat dizendo... no meu caso ele me deu uma rasteira. Aí a outra pessoa comentou assim, dizendo, no meu caso ele me deu uma voadora. Aí eu fiquei, realmente, né, para algumas pessoas, né, imagina isso, né, como não foi para todo mundo, né. E aí eu fiquei pensando, né, cabeça do psicólogo vai pensar logo em quê, né, como é que tá a cabeça das pessoas ansiosas nesse período, né, como é que não tá a cabeça de uma pessoa ansiosa hoje, pensando nisso daí, né? Pensando na pandemia e em todos os planos que ela tinha para o futuro, não é? Então, assim, eu acho que no meu caso, se eu pudesse
escolher. No meu caso, assim, a pandemia, ela congelou todos os meus planos, né? Eu tinha planos e a pandemia foi lá e congelou. Não tem aquela música da Melly, né, que fala congelou, tudo parou, parou. Oh. Pronto, eu acho que esse seria o meu hit da quarentena, né? Se eu pudesse escolher um hit, uma música para ser um hit da quarentena, foi essa para mim, assim. Se você tem o seu hit aí, comenta aqui embaixo também, que eu quero saber qual foi o seu hit da quarentena e como você se sentiu durante esse período, né? E quais planos você quis adiar, você precisou adiar por conta da pandemia, né? Então, assim, tema de hoje, o que você faz quando o planejamento não dá certo, né? O que é que você faz? Antes de começar essa live, eu estava vendo uma postagem que eu até compartilhei nos stories, que alguém falou, que estava dizendo assim, que 83% dos jovens hoje estão preocupados com o seu futuro acadêmico, né? Por conta da pandemia. Quem estava na faculdade, quem estava estudando, acabou tendo que adiar esses planos, né? E aí, o que é que a gente faz quando os planos dão errado? Ou quando os planos precisam ser adiados por algum momento? Né? O que é que você faz? Fica com raiva, você xinga? O que é que você faz? Né? Então, assim, a gente precisa começar a pensar nisso, porque a gente precisa entender que nem sempre a vida vai ser só as maravilhas, né? Quando a gente está lá pensando e planejando, a gente tende a ter essa ideia de que as coisas vão ser 100% perfeitas, né? Quando a gente está planejando, quando a gente está desejando aquilo, a gente não deseja que seja ruim. Não, eu vou fazer isso e eu vou me lascar. Não, eu vou fazer isso e vai ser ruim para mim. E vai acontecer essa coisa ruim. A gente não pensa assim. A gente só pensa no bom, no amorzinho, no gostosinho. Vai ser bom, vai ser ótimo. Em 3 meses eu vou conseguir atingir uma meta que não daria, que só daria para eu atingir com 5 meses e tal, e a pessoa já está aumentando. A Milena está falando aqui, a gente arruma alguma coisa para abstrair e tenta de novo. É uma forma de lidar, né? Buscar enganar o cérebro ali, né? Naquela situação ruim e tentar de novo. Mas acho que tentar de novo já entra muito numa parte onde a pessoa já consegue lidar com os imprevistos, né? Porque na maioria das vezes as pessoas não tentam de novo. Porque aí a gente associa ao pensamento negativo, né? A gente sempre pensa no melhor, em que vai acontecer da melhor forma, mas quando dá errado, a gente começa a pensar o quê? O que é que a gente faz, geralmente? A gente pensa, não é comigo. Isso só acontece comigo, na verdade. Inclusive, eu gravei um vídeo recentemente que fala sobre os pensamentos negativos e que durante o vídeo aconteceu uma coisa ruim e aí eu acabei me gravando falando isso, né? Poxa, isso só acontece comigo. E aí eu deixei no final do vídeo como um exemplo também de pensamento negativo, né? Então, assim, geralmente é isso que a gente pensa. Isso só acontece comigo, isso é ruim e tal. Então a gente tende a pegar esse planejamento, né? Colocar muita expectativa em cima. A gente vai criando expectativas, né? Muito positivas, muito boas em relação àquilo. E que na verdade a gente até pode saber que aquilo não vai dar certo, mas mesmo assim a gente pensa. E a gente quer daquela forma. Porque isso é o pensamento, é assim que funciona a cabeça da pessoa ansiosa, né? Ou quando a pessoa está ansiosa. Ela quer muito aquilo ali e ela quer da melhor forma possível. Ninguém vai ficar pensando em coisa ruim ali, né? Então, assim, geralmente é dessa forma que acontece. A gente tende a criar uma expectativa muito alta sobre aquilo e quando não acontece, quando dá errado, vem o pensamento negativo e aquele sentimento de derrota, né? Isso só acontece comigo. Isso não serve para mim, eu não vou nem mais tentar, né? Acaba nem tentando de novo, como a Milena disse aí. Então, assim, geralmente é muito comum que isso aconteça, né? E quando a gente pensa nisso,
a gente acaba travando e não conseguindo lidar com os imprevistos, né? Porque na nossa cabeça a gente só estava preparado para lidar com as coisas boas, a gente só queria lidar com as coisas boas. E não necessariamente é assim, né? Então, o que é que a gente pode fazer, né, para mudar isso? O que é que a gente pode iniciar a pensar sobre algumas soluções, né? Quais seriam as possíveis soluções para isso, né? Vamos lá. A primeira coisa é você entender que você precisa respeitar o seu processo. Porque tudo faz parte de um processo. Na última live que eu fiz, eu falei sobre essa questão de só ter, de que a gente vive numa sociedade onde as pessoas colocam muito essa ideia de que você tem que ser feliz, de que você tem que ser, de que você só pode mostrar o lado bom das coisas, a gente só vê o lado bom, né? Já que a gente falou dos jovens, né, que estão sendo cobrados aí, né, eu estava assistindo uma live ontem também, que estava falando exatamente sobre essa questão da gente só se colocar, da gente ser ensinado a sempre acertar. A gente sempre tem que fazer perfeito, sempre tem que acertar. E nem sempre é assim, né? Quantos e quantos jovens não se mataram de estudar para poder passar numa universidade ou algo do tipo, ou para tirar aquela nota boa, aquele 10, e lá no final, quando conseguiu tirar o 10, o que é que nosso pai e a nossa mãe fala, né? Canta uma musiquinha aí, muito conhecida para quem curte Pablo Vittar, né? O que é que eles dizem? Problema seu, né? Então, não só, além da gente ser aquela pessoa que não pode errar, quando a gente acerta, a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação. É problema seu se você fez. Você não fez mais do que a sua obrigação. É isso que a gente escuta, né? Então, assim, a gente vive nessa sociedade em que a gente não pode mostrar fracasso. A gente tem que estar sempre feliz e fazendo e sempre bem sucedido, né? E aí eu até comentei na outra live falando sobre essa questão. Eu estou aqui fazendo uma live, mas não tem ninguém na minha live, né? Só tem uma pessoa e eu conheço essa pessoa, né? Então, assim, a gente tende a nunca mostrar o processo da caminhada. A gente sempre vê a pessoa quando ela está lá no futuro, quando ela já está com não sei quantos seguidores, fazendo maior sucesso, e a gente olha e diz, essa pessoa teve sorte, isso aí não acontece comigo, né? Mas não, isso é processo. Né? Você precisa entender e respeitar o seu processo, porque quando você respeita o seu processo, você se respeita. Né? E você entende que está tudo bem acontecer isso. Está tudo bem começar com pouco, está tudo bem passar por isso. E eu estou aqui mostrando exatamente o meu processo. Eu não sei quando você vai estar vendo essa live, mas pode ser que você veja aí eu com 100 seguidores, 200 seguidores, sei lá quantas pessoas tem. No momento só tem 15, né? E eu estou aqui, estou gravando. Mesmo com uma pessoa na minha live, eu estou gravando, né? E isso é você entender que para chegar lá naquela ideia, naquele futuro que você tanto deseja e planeja e espera, você precisa passar por um processo. E não necessariamente, e eu acho que na grande esmagadora maioria das vezes, esse processo ele não vai ser 100% linear, lá em cima na felicidade. Não vai ser 100% aqui, né? Você vai passar por altos e baixos. Vai ter uma hora que você vai começar ali do zero, vai começar sem nada mesmo. Nada, nada, nada. Nem bom nem ruim. Zero, né? E aí depois você vai subindo, vai fazendo alguma coisa, aí o resultado fica neutro, depois melhora um pouquinho, daí a pouco desce um pouquinho e sobe e vai assim até chegar lá na frente onde você está com o seu sucesso, né? Mas para isso você precisa passar por esse processo. E na maioria das vezes esse processo vai ser, vamos dizer assim, negativo, né? Não negativo no sentido ruim, mas negativo no sentido de que você pode não ter o resultado que você está esperando, né? Não adianta você querer ganhar
você saber que todo dia você vai ganhar R$ 1 e você querer ganhar R$ 10 em 5 dias. Por quê? Porque você sabe que se todo dia você ganha R$ 1, você só pode ganhar R$ 10 quando se passarem 10 dias. Você não vai ganhar em 5, né? Então muita gente às vezes acaba superando, né? Superestimando essas expectativas, né? Aumentando, exagerando sempre para o bom, quando na verdade não necessariamente o processo pode acontecer daquela forma, né? Então assim, aprender a entender o seu processo é uma das formas de você começar a lidar com esse fracasso. Eu passei por isso também durante a minha graduação, eu ainda estou terminando a minha graduação, mas teve uma época, logo no finalzinho, na formação da minha turma, né? Porque eu passei do tempo eu me formei um pouco depois, mas vi minha turma todinha lá se formando, e eu tinha alguns amigos que já estavam saindo da graduação empregados, já tinham emprego. E aí eu estava conversando com uma professora minha, né, lamentando isso, dizendo, poxa, fulaninho já está formado, fulaninha já está formada, e eu estou aqui, não tenho nada ainda. E aí a minha professora, né, psicóloga, falou para mim assim logo, disse, olha, são processos diferentes. O seu processo é diferente do dessas pessoas, né? A sua trajetória, a sua caminhada é outra. Não se compare com os outros, se compare com o melhor que você tem, se compare sempre com você mesmo e veja o seu melhor, porque quando você se compara com você vai ver que você está começando aqui embaixo, mas ali na frente você subiu um degrau. Foi uma pequena vitória, mas foi uma vitória sua. Você saiu do zero e você foi para o número 2, vamos dizer assim. Né? Mas geralmente o que acontece é a gente se comparar com o outro. Você está aqui no 0 e se compara com a pessoa que está lá no 1000. Aí não adianta, né? Você já perdeu, você já começa a comparação perdendo. E, desse jeito não adianta. Então assim, aprenda a lidar com o seu próprio processo, né? Aprenda a entender que nem sempre você vai ter tudo que você quer. Nem sempre você vai planejar e aquilo vai dar certo. Nem sempre você pode planejar da melhor forma possível. E eu já tentei. Eu assumo que eu sou uma pessoa ansiosa, né? E quantas vezes eu não já tentei planejar. Não, mas se eu calcular isso aqui, se eu pensar isso aqui, não, se eu tiver essa informação, eu vou procurar na internet para ver e não sei o que, e vou pensar e vou não sei o que. Planejo tudo. Lindo, maravilhoso. Não tem como dar errado. Não adianta. Chega na hora, às vezes uma coisa que eu nunca pensei que poderia existir, do nada aparece um alien, no meio do percurso me atrasa 2 minutos, eu chego atrasado. Pronto, é isso que acontece. A gente não tem como prever o futuro, né? Por mais que a gente queira. Então, assim, aprenda e respeite o seu processo. E aprenda também a se respeitar, né? Exatamente por isso, para você entender que tá tudo bem você passar por uma adversidade aqui ou outra. Isso faz parte da vida. Não tente nunca negligenciar os aspectos ruins da sua vida. Claro, né? Você não deve se prender e se ater a eles o tempo inteiro, né? Nada em excesso é bom, da mesma forma que em falta também. A gente tem que tentar manter um equilíbrio, se é que é possível manter esse equilíbrio. Mas a gente sempre pensar em respeitar o nosso processo. Outra coisa também, já para a gente se caminhar para o final, parecida com essa outra dica, é se permitir fracassar. Por quê? Como eu estava falando, a vida tem altos e baixos. Parece tomar uma aguinha, senão... A vida tem altos e baixos e a gente precisa passar por esse processo. Por quê? Esse processo é aprendizado. A gente vai aprendendo a fazer melhor. A gente vai sofrendo e lá na frente, a gente... os processos, eles são... Você passa por uma coisa aqui agora e que para você é muito difícil lidar com aquela situação. Mas conforme você vai aprendendo, a gente vai evoluindo, né? A Milena está dizendo aqui, a gente só aprende tentando. E é isso mesmo, a gente só aprende tentando. Então tente, se permita passar por esse processo. É impossível você sair daqui e chegar lá em cima sem um processo, sem uma caminhada, né? Eu lembrei de uma música
Miley Cyrus, que tem até num filme lá da Disney, sei lá, que se chama The Climb, né? Que é a caminhada. Que ela diz assim, que não importa o que chega, o que você tem quando chega lá em cima. O que importa é a caminhada, é o trajeto, é o percurso que faz a sua história ser realmente uma história de sucesso, ser uma história de superação. Porque se você diz, eu sempre fui rico, sempre tive dinheiro, comprei uma BMW. Sim, qual foi o esforço? Qual foi a dificuldade que você teve? O dinheiro já estava lá, você só pegou, foi na loja, nossa, que sofrimento. Né? Não é assim, na maioria das vezes. Então a gente precisa entender isso. É o processo, a caminhada, a escalada que você dá para chegar até lá, que faz com que você passe por uma história de superação. E muitas das vezes a gente acha e consegue aquilo, quando a gente consegue fácil aquilo que a gente quer, muitas vezes a gente não dá valor. Por quê? Porque não teve o suor, não teve o processo, a gente não conseguiu agregar valor ali naquela coisa que a gente conseguiu. Acaba se perdendo no tempo, né? Agora, quando a gente sua a camisa para conseguir, e a gente vê o quanto que foi difícil, a gente começa a dar mais valor, né? E é assim que funciona. Então, assim, recapitulando. Primeira coisa, respeite o seu processo, né? Aprenda a se respeitar também nesse processo. Entenda em qual tempo do processo você está, porque não adianta você estar começando hoje e já querer ter um resultado médio ou mediano. Aprenda e entenda em qual nível do processo você está. Não, é igual no jogo, né? Você entra no jogo, você começa no nível 2? Não, você começa no 1. Eu estou no nível 1. O que é esperado de habilidades para eu ter dentro desse jogo no nível 1? Habilidade tal, certo. No nível 2 eu ganho pontos e aí eu posso colocar essa outra habilidade aqui, né? E assim vai subindo. Então essa é a ideia. É você respeitar o seu processo e aprender a olhar para o seu processo com carinho, com amor e principalmente dentro da realidade. Aprender a olhar o seu processo de uma forma realista, né? A partir do viés realista da coisa e não no viés fantasioso e nem no viés catastrófico, né? Então, aprenda a olhar ele pelo olhar da realidade, nem com expectativa de mais, nem com expectativa de menos, tá? Aprenda a olhar para o seu processo tal qual como ele é. E a outra coisa, permita-se fracassar. Não é fracassar no sentido de colocar o diagnóstico aqui, debaixo do braço, e dizer, porque eu sou fracassado, porque assim, o ser humano é falho, todo mundo erra, eu vou errar também, eu me permito errar, e isso não é desculpa para você viver errando para o resto da vida e colocar a culpa nisso, porque o Charlie disse, de você, se disser que fui eu que falei, né? Mas assim, eu não estou dizendo para você errar o tempo inteiro, e aceitar a derrota para sempre e tá tudo bem porque ser humano é isso. Não. É você aprender a fracassar no sentido de você não se cobrar tanto pelo fato de você não estar tendo o resultado que você quer na hora que você quer. Tudo bem, aconteceu alguma coisa, aconteceu um imprevisto, né? Você não conseguiu lidar com aquilo naquele momento, né? Então, e tudo bem, né? Vou dar um exemplo, mais um exemplo. Ano passado eu tentei fazer mestrado e eu fiz tudo certinho e tal, meu projeto estava lindo, não tinha como dar errado, né? Aquele pensamento maravilhoso de quem se planeja, não tinha como dar errado. O que foi que aconteceu? Tinha uma cláusula lá no edital em que muita gente caiu, foi um mestrado muito contraditório, né, e um pouco polêmico, porque 120 pessoas caíram nessa cláusula. Acho que mais da metade das pessoas nem sequer chegaram a tentar o processo de mestrado, porque por causa dessa cláusula. Todo mundo perdeu já na primeira, na entrega dos documentos. E eu fui um deles. E eu tinha me planejado, e eu tinha lido o edital, e eu sabia daquela cláusula. Mas eu não tinha como controlar aquilo ali, né? Então, assim, muita gente acabou perdendo. Então, e aí eu passei muito tempo achando que eu era incompetente, incompetente por causa daquilo, porque eu não tinha passado. E aí, de novo, uma pessoa, eu estava conversando isso com uma amiga,
E essa amiga falou pra mim, mas Charlie, você nem tentou. Você nem sequer teve a oportunidade de tentar, de mostrar o seu projeto lá para ele ser avaliado e saber se você realmente estava qualificado ou não. Você nem sequer teve a chance de tentar, né? Então, tipo, olhe para você olhe para esse processo e entenda que está tudo bem. Ok, aconteceu isso, não estava dentro dos seus planos, não estava dentro do esperado de ninguém, mas o que é que você vai fazer com isso, né? Vai tentar no próximo ano, e enfim, vida que segue, né? Então, isso é um exemplo para você entender, de você, se eu tivesse até hoje pensando e pensando assim no fracasso de não ter passado, talvez eu nem estaria tentando de novo. Talvez eu poderia nem sequer tentar e aí nunca eu iria conseguir passar no mestrado, por quê? Por medo de tentar e errar e fracassar de novo, né? E como a Milena disse, a gente só aprende tentando. Então assim, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Se vocês gostaram, curta aí, mande os coraçãozinhos que sobem aí. Envia essa live para alguém que vocês achem que pode ser interessante. Eu vou tentar tirar um print aqui da tela e mostrar lá no meu feed para que vocês digam o que foi que vocês aprenderam com essa live. Se você está assistindo essa live depois, assiste a live, depois vai na foto que eu vou deixar e comenta lá o que foi que você aprendeu com essa live. Se você não aprendeu nada, fala também, né? Seja sincero e diga, não aprendi nada, melhora isso aí, por favor, diga o que é que eu preciso melhorar. Eu vou gostar muito de ter o seu feedback e pensar sempre nesse processo de melhoria contínua. Certo? A gente se vê numa próxima live. Tchau para vocês.